contratualistas. Vale a pena ressaltar que, quando nós falamos do contratualismo, nós também temos que ter a ideia de uma concepção antropológica e social. E o que eu quero dizer com essa concepção antropológica social? Porque tanto Hobbes, quanto Locke, quanto Rousseau vão tratar dessa questão antropológica e social, porque temos o homem agora aqui no centro do universo. Não só o homem, mas também os seus relacionamentos dentro de um espaço físico, que é a sociedade. Portanto, nós temos que tomar a atenção justamente para a ideia de que esses pensadores, quando vão trabalhar a ideia do Estado, eles vão trazer uma concepção hipotética. E essa concepção hipotética, no sentido qual? No sentido propriamente de que nem Hobbes, nem Locke, nem Rousseau vivenciou essa ideia concreta de Estado. Mas é uma visão interessante que temos sobre a ideia do Estado e da natureza humana. E como o direito, eu já falei isso em outro momento a vocês, o direito ele tem uma concepção civilizatória, o direito é um produto civilizatório, portanto, o direito ele tem que passar por essas questões e entender a história do pensamento humano. E é dentro dessa história do pensamento humano que vão se dando as grandes realizações humanas. Quando falo em Hobbes, Locke e Rousseau, falamos do estado de natureza. Esse estado de natureza é uma concepção pré-social. Portanto, esse estado de natureza, ele é anterior à civilidade. O estado de natureza ele é anterior à civilidade. Portanto, ainda não há sociedade propriamente dita no quesito de organização. Não temos uma sociedade organizada. E aí, então, que vem a grande questão da necessidade da criação do Estado. Vale a pena aqui ressaltar a vocês que, dentro dessa concepção contratualista, o Estado ele é entendido de uma forma artificial. Vejam o que eu estou dizendo. O Estado, dentro desta questão contratualista, ele tem um entendimento, uma concretização artificial. Por que é artificial? Essa é a pergunta que talvez vocês estejam fazendo. Artificial por ser uma criação humana, para atender a uma necessidade do homem que vai, então, adentrar no convívio social. Vai entrar no convívio social. Portanto, lá com Platão, principalmente com Aristóteles, a construção do Estado era uma construção natural. O Estado se dava de uma forma natural, pela ideia do zoon politikon aristotélico. O homem é um animal político por excelência. E por que o homem é um animal político por excelência? Porque ele vive com os seus semelhantes dentro da sociedade e deve, portanto, realizar-se como tal, como pessoa. Já a partir aqui do Renascimento, com Maquiavel, mas principalmente Hobbes, Locke e Rousseau, nós temos a concretização do Estado, a formulação do Estado, desde um ponto de vista artificial, porque é uma criação humana, não é natural, portanto, é uma criação para atender algumas necessidades deste homem, desse ser humano, que agora adentra na sociedade. E não tem como não adentrar, não tem como não viver em sociedade. E o primeiro contratualista é, então, Thomas Hobbes, esse filósofo inglês.
Thomas Hobbes, meus queridos e minhas queridas, num primeiro momento, ele vai ser considerado um pensador maldito. Um pensador maldito. Por que Hobbes é considerado um pensador maldito na época? Porque ele vai trabalhar fortemente com a ideia do medo e da esperança. Medo por quê? Porque o homem, segundo Hobbes, é um homem que pauta-se pelo quê? Por uma natureza má. O homem é mau por natureza. Ele é vil, ele é violento, ele é egoísta, ele é individualista. Então, temos toda uma perspectiva antropológica, como eu falei no início, uma perspectiva antropológica, digamos assim, pessimista. O homem é mau por natureza. E se o homem é mau por natureza, esse é o seu estado de natureza, o homem, além de ser mau por natureza, ele é tão igual quanto o seu semelhante. E como eu não sei o que o outro pensa de mim, o que o outro está pensando das relações, eu começo a ter medo. Medo do derramamento de sangue. Medo do derramamento de sangue. E esse derramamento de sangue é o medo da morte violenta, por exemplo. Da morte violenta. E por isso é que o homem, por medo do derramamento de sangue, por medo da morte violenta, é que ele vai fazer um contrato. Ele vai dar parte da sua vontade a um soberano, que no caso do Hobbes é um governo absolutista. O governo de um só, o soberano. E esse soberano, ele é dotado da força. Esse soberano é dotado não só da força, mas do poder. Tanto é que o Hobbes, lá na sua grande obra, O Leviatã, ele vai ter uma imagem, e a imagem é de um monstro bíblico. Em uma das mãos ele segura o cetro, em outra mão ele segura uma espada e na cabeça a coroa. E o seu corpo é formado por homens, por seres humanos, que parecem pequenas escamas, que dão a totalidade do Leviatã. O cetro é para a condução do Estado. A espada é para a proteção, a força. E a coroa é justamente aí, muito fortemente, a realeza. Esse é o governo soberano. Então, gravem, para Hobbes, o Estado lhe tem uma perspectiva absolutista, no sentido de ter um só no governo e ele é soberano. Vale a pena aqui ressaltar que mesmo que esse governo, esse Estado, ele seja absoluto, tem uma perspectiva absolutista, esse soberano que lá está, ele pode ser destituído do seu cargo, mas somente em uma ocasião. A gente vai ver em Locke um outro aspecto, a gente vai ver em Rousseau um outro aspecto. Mas aqui em Hobbes, nós temos o governo absolutista, um soberano. Mas somente em uma ocasião ele poderá ser destituído do seu cargo. E qual é esse único momento em que ele pode ser destituído do seu cargo? No momento em que ele atacar contra a vida de alguém. Vejam bem que eu estou falando quando ele atacar a vida de alguém. E atacar é atacar a vida mesma, a vida biológica, é o ataque, a morte. Portanto, se o soberano vier atacar a vida dos seus súditos, ele poderá então ser destituído do cargo. Somente nesta questão. Agora, vale a pena aqui ainda também colocarmos uma outra ideia sobre Thomas Hobbes, sobre o absolutismo, é que esse soberano ele é colocado como tal para salvaguardar três questões do homem.
O homem faz o contrato porque ele tem medo do derramamento de sangue, o medo da morte violenta. Portanto, ele vai fazer esse contrato justamente para garantir, vejam bem, para garantir a vida, que é o bem maior que o ser humano tem, a vida, a ordem e a paz. Então, esse é o substrato da necessidade da criação do Estado para Thomas Hobbes, para os robistas. Temos o soberano para salvaguardar a vida, a ordem e a paz. Porque se não tiver a garantia da vida, a ordem e a paz, teremos o quê? O caos. Teremos a anarquia, teremos o derramamento de sangue, a morte violenta. Ou, como nós sabemos que alguns autores tratam, teremos uma guerra fratricida. Guerra fratricida, guerra entre iguais, guerra entre irmãos. Esta é a grande questão. Então, aqui a gente já tem alguns elementos bem interessantes sobre Thomas Hobbes. Agora, Thomas Hobbes, ele, neste momento, ele vai ser atacado pelos ortodoxos cristãos. Por quê ele vai ser atacado? Porque ele vai trazer, nesta época, uma época de guerras, ele vai trazer algumas questões que são bem complexas. Por exemplo, ele analisa a natureza humana como má. Portanto, ele passa a ser um pensador maldito, como eu falei anteriormente. Ele trabalha com o medo, porque pode ter esse derramamento de sangue, porque o homem é violento, etc. Mas também, ao mesmo tempo, ele trabalha com a esperança, o medo e a esperança. E por que esperança? Porque Hobbes oferece o contrato. Então, o contrato é a esperança de que esse governo, esse soberano, mesmo que seja absolutista, ele venha a garantir a minha vida, a ordem e a paz para o bom convívio. Portanto, de um lado, o Hobbes pode ser considerado maldito, porque ele traz o medo, mas, ao mesmo tempo, ele traz a esperança, que é a ideia do contrato social. Agora, lá no Leviatã, se eu não me engano, no capítulo 17, o Leviatã, o Thomas Hobbes, vai dizer o que lá? Que nós, seres humanos, por exemplo, quando viajamos, trancamos a nossa residência. Não só trancamos a nossa residência, como às vezes deixamos alguém cuidando da nossa residência. Está lá no Leviatã. Não sou eu que está a falar, é o Thomas Hobbes, lá no Leviatã, capítulo 17. Isso vai nos mostrar toda essa preocupação negativa para com o meu semelhante. Vocês hoje, se vocês estão aí na faculdade ou no trabalho, vocês trancaram o seu carro, colocaram o alarme, você trancou a sua casa, fechou as janelas. Por quê? Porque você tem medo. Medo de que outra pessoa venha, adentre na sua casa e tire todas as suas coisas, os seus pertences. A mesma coisa com o carro. Estou aqui no IESB, estou aqui olhando lá vários carros no estacionamento, mas todos os carros, com certeza inquebrantável, devem possuir alarme. Estão fechados. E mais ainda, alguns devem ter seguro, justamente por medo do semelhante. Porque o homem é mau por natureza. Eu não sei o que o outro vai fazer. Então, a necessidade do Estado para garantir a minha vida, a ordem e a paz. Então, o Hobbes, ele é portador da ideia de um governo absolutista. Hobbes, ele tem um pensamento matemático, ele usa da racionalidade. O Hobbes ele é um pensador bem objetivo, claro. Ele é um pensador que vai também... o John Rawls, num dos seus livros, que é Introdução à Filosofia Política, que são as suas aulas de filosofia política na Universidade de Harvard, ele vai dizer
que o Hobbes ele é muito racional, matemático. Mais ainda, o Hobbes ele pode ser considerado relativista, porque o que vale é o indivíduo, por isso também ele é individualista. É eu quem penso, é eu quem faço, eu defendo o meu lado. E se nós observarmos, meus queridos e minhas queridas, todo esse campo da sociedade contemporânea, da qual nós estamos inseridos, a gente vê que o homem é egoísta. O homem é egoísta, ele pensa nele. E aqui entra um contributo, né, do jurídico, do direito. Como pensar o direito para esse homem que é egoísta, esse homem que é individualista? E qual é a ideia de Estado, então, que nós temos que ter? Aqui, o Estado absolutista é garantir a vida, a minha paz. Por isso eu dou parte da minha vontade a esse soberano. E se ele falhar nessa garantia da vida, ele é destituído. Esse é Hobbes em linhas assim mais gerais. John Locke é um grande pensador também. John Locke vai trabalhar com essa ideia do contrato dentro da sua obra Os Dois Tratados sobre o Governo Civil, que é uma das suas grandes obras, além do ensaio sobre o entendimento humano, além da obra sobre educação, mas dentro do segundo tratado sobre o governo civil, o Locke vai falar sobre a questão do Estado. Se em Hobbes nós tínhamos a ideia de que em estado de natureza o homem é mau, em John Locke eu vou afirmar a vocês que ele vai ter uma outra perspectiva. E qual é essa perspectiva lockeana? O homem não é mau e o homem não é bom. O homem é inteligente para John Locke. E por essa sua inteligência, somada ao seu trabalho, é que ele adquire a sua propriedade. E a propriedade para Locke, dentro do contrato, é fundamental. Mas não só a propriedade que o indivíduo adquire pelo seu trabalho, pela sua liberdade, mas é a propriedade que é também entendida como a própria vida. Então, o Locke vai falar da propriedade enquanto vida e da propriedade enquanto a questão material. Então, esse é o teor magistral do pensamento lockeano. A vida e a propriedade, mas a vida também como uma propriedade. E eu vou me esclarecer aqui, vou me deixar mais claro para que vocês possam entender essa ideia aqui da propriedade no sentido de Locke. É justamente qual a ideia? A propriedade é uma extensão da própria vida. A propriedade é uma extensão da própria vida. E por que a propriedade é uma extensão da própria vida? Porque você adquiriu a propriedade pelo seu trabalho, pela sua inteligência. E aquele que não tem propriedade, e aqui é um ponto nevrálgico do John Locke, muitas pessoas atacam John Locke, as pessoas que não adquiriram a propriedade pela sua inteligência, essas pessoas, então, estão fora aí do contexto lockeano. E a maior das propriedades é também o corpo humano, ou seja, a vida. A vida, a carne, é uma extensão da propriedade. E a propriedade também é uma extensão do próprio corpo do homem. Ou seja, aquilo que nós adquirimos pela nossa inteligência, pelo nosso trabalho, faz parte da nossa vida, faz parte do nosso corpo. Portanto, o Estado, aqui para John Locke, vai ser distinto do Estado hobbista. Se em Hobbes nós temos um Estado absolutista, em Locke nós temos um Estado liberal. Liberal. Se em Hobbes nós temos a ideia da força, se em Hobbes nós temos a ideia do poder absoluto, em Locke nós vamos ter a divisão dos poderes. Não é um poder absoluto, não é o absolutismo, é o liberalismo. E Locke vai defender a divisibilidade dos poderes e a revogabilidade desses poderes. Divisibilidade dos poderes e revogabilidade dos poderes. E o poder
do Estado aqui é e será um poder mínimo. Não é um poder absoluto como em Hobbes. Em Locke, o Estado tem um poder mínimo. Qual é esse poder mínimo? Garantir a vida e a propriedade dos indivíduos. E o Estado ele não pode adentrar na sua residência e dizer isso é meu, você vai fazer assim. Não. Quem decide é o indivíduo. O Estado ele vai somente regular a garantia da propriedade e a garantia da vida. Então, nós temos aqui uma distinção bem grande do pensamento lockeano ao pensamento hobbesista. É bem diferente. E tendo essa ideia pontuada, colocada, a gente percebe também que mesmo que tenhamos aí a ideia de um estado mínimo, no entendimento de Locke, um estado mínimo, a gente percebe que aqui já surgem outras ideias, que é o liberalismo. Outras ideias ainda, mais do que o liberalismo, nós temos a ideia que hoje se vincula à escola austríaca, que é justamente o que, meus queridos e minhas queridas? Uma livre iniciativa, onde o Estado, na verdade, ele deve ter essa participação mínima, uma participação menor na vida dos indivíduos. E aí se defende muito mais a ideia propriamente da inexistência do Estado. E aí a grande pergunta, poderíamos convivermos sem a necessidade do Estado? Ou seria um grande problema? E aí tem o direito. O direito também está nesse afã aqui para tentar legalizar essas coisas. Locke ele traz uma importância, que é a revogabilidade do poder. Ou seja, pode ser tirado as pessoas do poder. Lá em Hobbes, somente numa ocasião, quando ele atacar contra a vida. Em Locke, em qualquer situação. Principalmente no ataque da liberdade do homem, no ataque à sua propriedade e à sua vida. Por isso que ele vai falar da divisibilidade dos poderes. Aí nós temos o executivo, o legislativo e o judiciário, de um modo geral. E cada um tem o quê? A sua participação, cada um tem a sua esfera de atuação. E ele busca essa divisibilidade. Por quê? O poder não pode estar nas mãos de uma só pessoa. Isso vai ser um erro, vai dizer John Locke. O poder tem que ser divisível. E agora vejam, meus queridos e minhas queridas, mesmo o poder sendo divisível, nós já temos aí grandes questões, inclusive nevrálgicas e atuais, para pensarmos, para discutirmos, para refletirmos. Agora, temos um outro contratualista, que é Jean-Jacques Rousseau. E Jean-Jacques Rousseau, assim como Hobbes, assim como Locke, também trará essa perspectiva antropológica e social para falar do quê? Do contrato. Para falar da natureza humana. E Rousseau, distintamente de Hobbes e Locke, vai dizer o quê? Rousseau não vai dizer que o homem é mau, Rousseau não vai falar que o homem é inteligente, mas Rousseau vai denominar o homem como uma pessoa boa, um ser bom. E essa é uma grande crítica que se faz a Jean-Jacques Rousseau. Será que o homem é verdadeiramente bom? Mas é a mesma crítica que poderíamos fazer a Hobbes. Será que o homem é verdadeiramente mau? Qual é a natureza humana? Eu, professor Norberto, eu tenho gosto do Hobbes, gosto do Locke em algumas questões, mas, para mim, o Jean-Jacques Rousseau é, dentre os dois, o melhor, para pensarmos a ideia da sociedade, para pensarmos a ideia do Estado, para pensarmos a ideia de política, para pensarmos, inclusive, na ideia de direito. E por que eu digo isso? Porque Rousseau, no meu entendimento, ele é um pensador que está aqui, no meio termo. No meio termo no sentido positivo. Não é de estar em cima do muro, mas no meio termo
no sentido qual? De ver o ser humano de um modo bom. Não é que o homem é mau, é a sociedade que corrompe o homem, para Rousseau. O homem é bom por natureza, é a sociedade que corrompe o homem. Aí talvez vocês estejam pensando, se o homem é bom e a sociedade é quem o corrompe, como pode a sociedade corromper o homem se ele é bom? Se a sociedade é composta por homens, não seria um paradoxo aqui? Não seria um ponto nevrálgico? Se o homem é bom, ele vive na sociedade, a sociedade é composta por homens, como que a sociedade pode corromper o homem? Não há um contrassenso aqui de Jean-Jacques Rousseau? Jean-Jacques Rousseau não está entrando aqui num paradigma um tanto quanto que controverso? Não, porque ele tem aqui uma ideia, ele tem aqui uma tese a ser defendida. E qual é essa ideia? Qual é essa tese rousseliana? O homem é bom por natureza, a sociedade o corrompe. Lá no seu livro, O Contrato Social, que é uma das suas grandes obras, assim também como o discurso sobre a origem e a desigualdade entre os homens, lá também como no Emílio da Educação, nós vemos a pegada rousseliana sobre a questão do Estado, da política e também do direito. No contrato social ele diz, ele é claro, o nosso amigo Rousseau, ele é bem objetivo. A partir do momento em que o homem cercou um pedaço de terra e disse, isso aqui é meu, começa o quê? A desigualdade entre os homens. Vocês sabem disso, vocês já devem ter ouvido essa frase, ela é famosa, mas essa frase ela tem que ser bem entendida. E por que ela tem que ser bem entendida? Para que a gente não veja aí ideias um tanto quanto que mirabolosas sobre o Rousseau. Há muito desentendimento sobre o Rousseau. Por isso a gente tem que ler Rousseau. As pessoas querem falar sobre os autores sem ler os autores. Isso é impossível. Então Rousseau vai dizer, o homem é bom por natureza, a sociedade o corrompe. A partir do momento em que o homem cerca um pedaço de terra e diz, isso é meu, começa a desigualdade entre os homens. Pois bem, Rousseau, nesse afã, ele vai ver o homem. Como eu falei, os contratualistas eles têm uma percepção antropológica e uma percepção sociológica. Rousseau vai ver o homem como bom. Mas dentro do homem há dois sentimentos: o amor de si e o amor próprio. O amor próprio e o amor de si. O amor próprio é um amor que só é visto, só é encarnado, só é vivenciado quando o homem está em sociedade. Anteriormente à vida civil, anteriormente à civilidade, o homem vive num estado de natureza, no recôndito de uma floresta. E lá o homem tem só o desejo do quê? De cuidar da sua vida, de cuidar das coisas, dos afazeres que correspondem à sua vida e à vida em comum. A partir do momento em que o homem entra na sociedade, aflora nele esse amor próprio, que não é o amor de si, é o amor próprio. E o amor próprio faz o quê? Ele desperta no homem o quê? A comparação. E é pela comparação que o homem se corrompe. E é por isso que a sociedade corrompe o homem. Eu vou me comparar a Gleiciane, a Andréia, a Vanessa, tá? Ao Gouveia. Poxa, eles têm isso, eu não tenho. E aí eu começo a me comparar, eu começo então a me corromper. E é inevitável eu me comparar com as pessoas. É inevitável. E ao me comparar com as pessoas, eu começo a me corromper. Ah, a Gleiciane, ela tem um copo interessante. Eu quero esse copo, eu não tenho esse copo. Por que ela tem e eu não tenho? Eu quero esse copo. Mas eu não estou contente só com o copo. Eu também quero o quê? Essa jarra bonita que acompanha o copo. E então eu faço tudo para ter isso. E eu começo então a me corromper. É a corruptibilidade, é a deterioração.
É a erosão humana. E aí Rousseau vai dizer o quê? Temos que abandonar esse amor próprio, que é egoísta, e ficar só com o amor de si? O que fazer? Rousseau vai apresentar uma saída, que é a educabilidade, a educação desses dois sentimentos que estão no homem. Não do amor de si, mas do amor próprio. Eu tenho que educar esse amor próprio, para que eu possa conviver bem com os outros. Por isso que ele vai dizer da sociedade. Por isso que o Rousseau é um autor da democracia. Rousseau é o autor da liberdade. Tanto é que ele é o autor, meus queridos e minhas queridas, que incita a Revolução Francesa, sem saber. E quais são os lemas da Revolução Francesa? Igualdade, liberdade, que mais? Ou liberdade, igualdade, os direitos iguais, a participação. E Rousseau vem trazer isso. Portanto, a ideia de Estado de Rousseau é um Estado democrático, é um Estado onde impera a vontade geral. Esse é um outro termo importante em Jean-Jacques Rousseau. A ideia do desenvolvimento dessa vontade geral. E essa vontade geral é a vontade, não só da maioria, mas é a vontade de que todos sejam partícipes das escolhas, todos sejam partícipes da vivência do Estado. E eu vou ter um representante lá, mas esse representante, ele me representa, porque eu faço parte, porque eu escolhi, ele está lá pela minha vontade, pelo meu querer. Então, eu sou copartícipe desse governo. E através do quê? Justamente dessa vontade geral. Só que eu tenho que pensar, eu tenho que saber que eu tenho que educar esse meu outro instinto humano. Esse outro instinto humano que, num primeiro momento, é ruim, mas se educado, ele é ótimo, porque é um ímpeto, é a coragem, é a objetividade, é a clareza. E o homem precisa disso, o ser humano precisa disso. Mas ele tem que ser educado, para não cair no egoísmo, na individualidade. Então, Rousseau traz a ideia, propriamente, da participação ativa das pessoas dentro do Estado. Vocês vão estar se perguntando, mas essa ideia de Rousseau, ou até mesmo de Locke ou de Hobbes, é impossível. É impossível. Já vou responder aqui quem está fazendo a pergunta, tá? É impossível. Vejam o tamanho da nossa territorialidade, a territorialidade brasileira. Como nós vamos ter aqui uma vontade geral? Se mesmo vocês que estão numa turma, às vezes não há vontade, o acordo entre vocês, entre os iguais, como nós vamos pensar, então, numa territorialidade como a do Brasil? É quase que impossível, não é? Então, deixa eu me ver aqui o que foi perguntado. A Andréia está fazendo uma pergunta. Professor, o senhor pode indicar aqui qual seria o livro desse filósofo, por favor, do Rousseau? Deste último que eu estou falando, Andréia? Nós estamos aí, ó, para falar de Rousseau, para entender a questão do Estado, a questão da política, nós precisamos primeiramente do contrato social, que é uma célebre obra de Rousseau, onde ele vai falar da necessidade e como se desenvolve esse contrato, o Estado. Outro livro, Discurso sobre a origem e a desigualdade entre os homens. Discurso sobre a origem e a desigualdade entre os homens. Hoje, ou seja, como que começou essa desigualdade? E através dessa desigualdade começa a comparação e a deterioração do homem. Por isso a sociedade que corrompe o homem. O homem é bom, mas quando ele entra na sociedade, ele é corrompido. E aqui dá muito pano para manga para discussão, né, meus queridos? A gente tem que ver isso. E uma outra obra que faz parte desse trio para entender a questão política, a questão estatal em Rousseau, é Emílio ou da Educação. Eu vou escrever aqui, ó, que às vezes, ao falar, as pessoas não entendem, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó. O primeiro, o contrato social. O segundo, discurso sobre a origem da
desigualdade entre os homens. Terceiro, Emílio ou da educação. Essa obra parece um tanto quanto estranha, não é? Ela parece um tanto quanto estranha. E por que ela parece estranha? Porque aqui é uma obra fictícia que Rousseau cria para falar sobre a educação de um aluno fictício, que é Emílio. Emílio é um aluno fictício. Mas nessa obra, desse aluno fictício, Rousseau vai trazer aquela ideia da educabilidade do quê? Do amor próprio. E nesse livro, Rousseau vai trabalhar sobre essa ideia do amor próprio, do amor de si e da necessidade da educação para equilibrar o homem. Ou digo, como eu escrevi na minha tese de doutorado, a tensão criadora entre o amor de si e o amor próprio. Há uma tensão dentro do homem. Um lado que é bom, benévolo, e outro lado que não é bom, benévolo, é egoísta, individualista. É igual aquela ideia, né, do diabinho e do anjinho que estão aqui ao meu ouvido falando. E aí, eu vou para o mal ou vou para o bem? Então, Rousseau vai apresentar como sai da educação. E se vocês se perceberem, pessoas lindas, queridas, hoje um grande problema da sociedade é a educabilidade do homem. Tudo passa pela educação. E é pela educação que nós podemos forjar grandes homens. Eu estava agora na Semana Acadêmica de Relações Internacionais, estávamos falando lá da ONU, estávamos falando das grandes problemáticas climáticas, e eu falei lá que há uma erosão existencial, uma erosão humana. O homem parece não se encontrar mais. E é preciso retomar essa ideia de quem é o homem e o que ele faz aqui dentro da sociedade. Por isso que eu também estou aqui tentando frisar a vocês que quando eu falo em Hobbes, Locke e Rousseau, há uma questão antropológica, uma questão social. Porque quando eu falo de Estado, quando eu falo de direito, eu estou falando de homem dentro de uma sociedade. E vocês vão concordar comigo, ou se não concordarem, melhor ainda para a gente discutir, é justamente que quanto mais leis nós temos dentro do Estado, dentro do direito, porque Estado e direito se comunicam muito, uma via de mão dupla, não há Estado sem direito, e não há o direito sem o Estado, um legitima o outro, a gente vai perceber justamente o quê? A gente vai perceber que se esses dois sentidos não estiverem bem ladeados, bem harmonizados, nós teremos grandes problemas. E a educação é uma das grandes questões que é necessária para buscar esse equilíbrio dessa tensão que há entre o amor de si e o amor próprio dentro do pensamento de Jean-Jacques Rousseau. Tá? Expõe, Andréa. Vocês compreendem o que eu estou querendo dizer aqui com Hobbes, Locke e Rousseau? Nós temos três grandes autores, cada um aqui tem uma teoria sobre o Estado, só que essa teoria sobre o Estado é algo hipotético. Eles usam como hipótese para falar da necessidade e a criação do Estado. Tá? Então, vamos só fazer aqui uma recapitulação rápida que é necessária. O Estado, para Hobbes, ele é necessário para quê? Garantir a vida, a ordem e a paz. O soberano ele pode ser destituído somente em uma ocasião, se ele atentar contra a vida dos seus súditos. Temos o governo absolutista. Em Locke, temos o governo liberal, o liberalismo. O Estado ele é divisível, há uma divisibilidade dos poderes. O Estado tem um poder mínimo. E qual é a necessidade do Estado, para Locke? Garantir a liberdade e a propriedade, assim também como a vida. A vida é uma extensão das coisas. As coisas são uma extensão da vida, porque o homem adquiriu pela inteligência e pelo trabalho. O Estado ele tem um dever mínimo porque ele só deve cuidar da vida e da propriedade. Em Rousseau, o homem é bom para a natureza. A sociedade o corrompe. Qual a necessidade do Estado para Jean-Jacques Rousseau? A necessidade do Estado é justamente essa convivência
mútua, essa convivência orgânica, essa convivência democrática. Rousseau, ele trabalha com essa questão da democracia, do governo onde todos sejam partícipes. Então, portanto, eu tenho o brilhantismo em cada um dos autores e, ao mesmo tempo em que eu tenho o brilhantismo, eu tenho alguns porquês. Nada é 100% fechado, amarrado. Então, são ideias, são hipóteses e que hoje a gente pode perceber dentro da nossa sociedade. Podemos perceber o absolutismo. Eu não preciso nem dizer. Né? Basta nós lermos os jornais, basta nós lermos o quê? As revistas, os livros, e basta nós ouvirmos também as grandes questões que estão por aí. Não fake news, ouvirmos o real, os estados absolutistas, os governos absolutistas, e que promovem o quê? A guerra. Em pleno século XXI, nós temos guerras. E por quê? Pelo individualismo, pelo egoísmo. Então, vocês vejam que a gente pode alocar esses três pensadores dentro de várias questões que nós vemos aí. Tá? Vejo aqui que a coordenação deixou um aviso para vocês com relação às horas complementares, tá? E também o link que está no formulário. E é importante aí destacar que o formulário estará disponível a partir deste momento, até 15 minutos, após o término da nossa live. Não serão aceitos preenchimentos após esse prazo. Então, é bom ficar alerta a isso, tá bom? E quem realmente, de fato, participa. Teremos uma outra live, que talvez eu já vá trabalhar a questão da ética, da moral, dentro do direito, e o próprio conceito de direito, que é fundamental, mas um próprio conceito de direito eu já venho aqui já falando para vocês nas nossas lives, né? O direito, ele é um produto civilizatório. E se é civilizatório, ele não está pronto, não está acabado, porque a cada momento a gente percebe a mudança do homem, a mudança da sociedade. E, portanto, o direito ele vai ter que se colocar dentro dessa perspectiva, entender essa mudança, entender o homem, entender aqui propriamente a sociedade. Ok? O meu muito obrigado a cada um, a cada uma aqui que se dispôs um pouco do seu tempo para dialogarmos sobre essa importância dos pensadores contratualistas na área do direito, da filosofia do direito. Ok? Um forte abraço, tenha uma excelente semana e nos vemos na próxima quarta-feira. Muito obrigado, gente.